Ele começa na página 55. Tá bom? Oremos então juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos aqui nesse sábado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, estado conosco a cada semana. E pedimos ao Senhor a presença do Espírito Santo, que Ele abra nosso entendimento para as Escrituras e que a gente consiga compreender também essas mensagens que o Senhor enviou para a sua igreja, com tanta misericórdia para nós como um povo. Pedimos que o Espírito Santo auxilie a gente agora, nos ilumine, e é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, vamos lá. No capítulo 3, aqui no início, esse sermão 3, a gente vai perceber, né? A gente estudou o sermão 2 na semana passada, e esse sermão 3 é uma continuação do sermão 2. A gente vai perceber aqui, ao longo da leitura, que esse sermão 3, ele é exatamente ainda no contexto onde os adventistas estavam tentando, né, barrar a questão do domingo ali na Feira Mundial de Chicago, né? Onde eles estavam tentando, de alguma maneira, fazer com que não saísse, né, aquela ordem de que o governo só iria ajudar com fundos, né, com recursos aquela feira, se eles fechassem a feira aos domingos, né? Ou seja, uma questão religiosa junto com a questão civil. Então a gente vai vendo que os adventistas tentaram fazer muitas coisas, né? Eles tinham realmente a expectativa de de tentar barrar, de não permitir que isso fosse para frente. E aí o que acontece, né? Logo aqui no início do capítulo, A.T. Jones ele vai citar aqui uma declaração que foi feita naquela época na tentativa de barrar, né? Eles tinham a expectativa de barrar aquele movimento todo que estava acontecendo. Eu coloquei aqui, está na página 57, que eu quero colocar aqui para vocês, que ele diz assim, ó, qual era a expectativa deles, né, em fazer tudo aquilo? Ele diz assim, inclusive ele está falando aqui sobre o abaixo-assinado também. Ele diz assim, nossa expectativa era talvez retardar essa legislação. A ideia era fazer com que a verdade chegasse ao povo por aquele meio. E vocês vão se lembrar de que chamei a atenção para esse pensamento. Aquela obra deveria continuar até que o domingo fosse adotado, até que alguma lei dominical fosse aprovada. Então, nossos esforços em mobilizar petições ficariam no passado e nossa obra nessa direção deveria cessar, pois não haveria sentido em protestarmos contra o Congresso por fazer algo que já estava feito. Isso aqui é interessante porque ele diz assim, olha, a nossa obra de começar a ser contra, né, esses movimentos em prol do domingo, né? Lembrando que eu estou aqui na página 57 agora, né? Do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Então, ele vai dizer aqui, nesse livro, que a obra deles em relação a se levantar, né, contra a questão dominical que estava acontecendo ali na Feira de Chicago, ela deveria durar, né, e também contra qualquer outra legislação dominical, deveria durar até que o Congresso aceitasse. Porque no momento que o Congresso aceita uma lei dominical, já não tem mais o que fazer. Né? Porque se eles já tinham aceitado, não tem mais o que fazer. Qual seria o argumento para poder apresentar? Né? Se a Constituição, que seria a coisa máxima ali, né, a se aceitar, a se seguir, vai ser jogada por terra, não tem mais o que apelar ou ao que recorrer. Então, a T. Jones, ele começa aqui o sermão falando sobre isso, né? Dizendo, olha, gente, eu lembrei a vocês que esses movimentos dominicais que estavam acontecendo, né? Inclusive, quando a gente estudou o prefácio, a gente viu isso, que tinha muitos movimentos dominicais acontecendo, e contra tudo que se levantava, né? Que gerava, que tinha publicidade, os adventistas iam lá e se levantavam contra, né? Mostravam ali pela lei que aquilo não deveria sair e tudo isso. Só que o que aconteceu especificamente aqui nesse momento? Eles avançaram realmente contra isso, né? Só que o que aconteceu? As igrejas se uniram naquela época. Várias igrejas protestantes, elas se uniram e eles colocaram, né? Eles votaram entre eles uma resolução, e essa resolução é colocada aqui na página 57 e 58, está lá no finalzinho da página 57, que eles votaram o seguinte, ó, vou ler com vocês aqui. Ele diz assim, ó, o que as igrejas votaram? Ele diz assim, votado que nós, por meio deste instrumento, fazemos o firme compromisso de que dessa data em diante nos recusaremos a votar em qualquer membro do Congresso,
quer senador ou deputado, ou apoiá-lo para que ocupe qualquer cargo ou posição de confiança, caso este venha a dar o seu voto em favor de qualquer ajuda adicional. Não importa de que natureza for, para a Feira Mundial, a menos que esteja dentro das condições estabelecidas nestas resoluções. Então, o que estava acontecendo aqui? As igrejas, né, elas votaram que, assim, ó, o Estado, né, eles fizeram um firme compromisso ali, de que eles se recusariam, olha que interessante isso, eles se recusariam a votar em qualquer um que não fizesse, né, que não entrasse ali nos interesses da igreja, que não adotasse os interesses da igreja. Então, olha como a igreja protestante agora, elas se unindo, eles percebem a força que eles têm de poder fazer força diante do Senado, né? Fazer frente diante do Senado. Então, as igrejas estavam tomando ares ali naquela época, que era assim, olha, nós entendemos a força que nós temos. Então, nós não iremos, né? Nós sabemos que nós temos como influenciar a política e nós só iremos votar em pessoas, né? Só vai ter o apoio da grande massa evangélica se você tiver de acordo com os nossos interesses. Ou seja, tem que entrar nas nossas condições. Olha só o que estava acontecendo. Né? E aí, até Jones vai citar um rapaz chamado Richard Thompson. Eu até coloquei aqui a citação dele. Richard Thompson, onde ele diz assim, ó, esse Richard Thompson, ele diz aqui no livro que ele era ministro da Marinha durante a administração do presidente Hayes. Olha o que ele diz. Permitir que uma igreja dite de antemão que leis devem ou não ser aprovadas significa destituir o povo de sua autoridade de governar, a qual, conforme determinação do próprio povo, deve ficar em suas mãos e transferi-la a essa igreja. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, olha, se você permite que uma igreja comece a dizer para você que lei adotar ou não, você está pegando o poder do Estado e entregando todo nas mãos da igreja. E nós sabemos pela história quão grandes problemas isso há. Existe isso. Né? Porque em que momento vocês podem lembrar da história, né? Podemos lembrar da história que isso aconteceu quando Roma, né, o Império Papal, digamos assim, né? Quando o papado estava no poder, que ele dominava o Estado. O que foi que aconteceu com o povo de Deus? Inclusive é mostrado a João em Apocalipse 17. João se admira, ele fica admirado com isso. Por quê? Porque até então João estava ali, ele era acostumado com a perseguição, mas era de impérios que eram nações não cristãs, né, que se levantavam contra o povo de Deus para matar. Só que o que é que João se admira no capítulo 17? Porque ele vê um poder que se diz cristão matando cristãos. E por que esse poder fazia isso? Porque eles tinham o domínio do Estado. Eles dominavam o Estado. Né? Então, nesse momento, o Richard Thompson ele fala isso, que se você permite que a igreja dite que lei aceitar ou não, você está entregando todo o poder para essa igreja. E era isso que acontecia com o papado no passado. Né? E é isso que as igrejas protestantes estavam lutando para conseguir. Né? Para conseguir o poderio do Estado. Né? Então a igreja, veja que eles estavam se unindo exatamente com esse propósito. Né? Eles queriam fazer isso. E lembrando, no grande conflito, o Espírito de Profecia fala do porquê que as igrejas começam a fazer isso. Por que a igreja... Observe. Qual é a necessidade que a igreja tem de ter o apoio do Estado? Então, o Espírito de Profecia vai dizer ali no grande conflito que Roma, no passado, por que eles tentavam ter o poder do Estado? Porque assim, como eles se separaram de Jesus, que é a fonte de todo o poder, né? Como eles se separaram de Deus, eles ficaram sem poder, eles não tinham poder, porque a Deus pertence o poder. Então, as coisas que eles falavam, o povo não seguia, né? Não tinha autoridade. Então, essa autoridade que vem de Deus, eles perderam. Então, para poder ter influência sobre o povo, eles sabiam que a única forma de ter influência sobre o povo seria o quê? Com as leis dos homens. Ou seja, se eles falam uma coisa, como eles queriam que o povo aceitasse, só se eles tivessem ligação com a política para poder fazer isso. E foi assim que a igreja no passado começou a se envolver em alianças políticas e se afastou completamente de Deus. E agora os protestantes, desde aquela época, estavam seguindo nas mesmas pisadas do papado. Ou seja, querendo se juntar, querendo ter o apoio completo do Estado, né? Querendo dominar o Estado. Então, aqui na página 58, quando isso começou a acontecer, né, esse capítulo não é tão grande, vocês devem ter percebido isso. Quando isso começou a acontecer, aí até Jones ele vai dizer o seguinte, isso aqui que é realmente impressionante quando a gente começa a ler.
ele faz uma pergunta na página 58, ele diz assim, ó, temos por acaso alguma outra missão a cumprir em Washington agora? Temos ainda necessidade de ir a Washington com abaixo-assinados, de participar de audiência em protesto contra a legislação religiosa? De maneira alguma. Não temos mais nenhuma missão a cumprir em Washington. Não há mais espaço para nossas petições ali. Essa é a situação atual. Ou seja, olha o que ele disse, chegou a um ponto que de tanto lutar, eles perceberam que mesmo com toda a luta, não adiantou. E os Estados Unidos jogou fora, né? Não estava nem aí para a Constituição. Eles aceitaram uma lei, né? Um projeto de lei que era contrário à Constituição. Ou seja, eles feriram a Constituição. E a gente deve lembrar, né, que a gente já estudou isso no passado, que quando a T. Jones foi, na verdade, na semana passada isso, quando a T. Jones foi para lá, para poder reivindicar, para poder falar, os governantes, eles falaram assim, ó, olha, nós não queremos saber disso. Se você veio aqui para falar de Constituição, não queremos saber, porque nós já votamos sobre isso. Então não adianta, você vai argumentar as coisas aí, mas não adianta. Porque a maioria das pessoas querem isso. Então, olha o argumento que foi utilizado, o argumento da maioria, o bem comum. Né? Então, aí a T. Jones falou, então a gente vai fazer o que agora? Se a Constituição, né, que é o que garante o direito máximo do ser humano dentro da sociedade, foi ferida, a gente vai apelar para quem agora? Por o quê? Né? E aí ele vai continuar aqui, ó, na página 59. Aí ele vai dizer, assim, para resumir todo o assunto, não temos nenhuma missão mais a cumprir em Washington como a que já tivemos. Naturalmente, sempre que surgem situações semelhantes, ali será um bom lugar para expor nossos princípios diante dos membros do Congresso, assim como propagamos a verdade a todas as pessoas. No entanto, não temos nenhuma missão mais a cumprir lá, por meio de abaixo-assinados ou protestos contra a legislação religiosa. Isso já acabou. Bem, nessa obra que já ficou para trás, contra o que estávamos lá lutando? Contra algo já realizado ou contra a realização de algo? Contra a realização de algo. Por que protestamos contra a realização desse algo? O que falamos sobre qual seria o resultado dessa obra? A união entre igreja e Estado, a formação de uma imagem à besta. Isso aqui, meus queridos, é muito importante da gente comentar. A T. Jones, ele faz uma pergunta, ele fala assim, ó, gente, desde antes, né, a gente sabe que desde 1888 já tinha ali os governantes, movimentos, né, em prol da liberdade, da restrição da liberdade religiosa, em prol do domingo e tudo isso, e eles estavam tentando de várias formas colocar realmente o domingo como um dia sagrado civil nos Estados Unidos. E aí a T. Jones fala, mas até então, desde que a gente começou a se levantar contra esses movimentos, a gente estava lutando contra algo que possivelmente aconteceria ou contra algo que aconteceu? Contra algo que possivelmente aconteceria, né? Ou seja, eles não queriam permitir que algum movimento dominical conseguisse se efetivar, porque eles disseram o seguinte, olha, porque se a gente permitir que uma lei religiosa seja colocada como lei civil, isso significa união entre igreja e Estado, logo, união entre igreja e Estado é a formação de quê? De uma imagem à besta. Então, até então, antes de 1893, não se tinha a formação de uma imagem à besta. O que se tinha eram pessoas tentando fazer algo, tentando colocar uma lei dominical, tentando colocar o domingo de forma expressiva, mas eles não tinham conseguido fazer isso. Né? Eles não tinham conseguido o apoio do Congresso dessa forma, como eles conseguiram em 93. E aí, como eles conseguiram isso, né, só que agora os adventistas estavam diante de algo novo. O que era novo para eles? Olha só, na página 60, ele agora vai dizer para nós o seguinte, ele diz assim, ó, o fato é que essa obra já foi feita e não há razão mais para protestarmos contra a sua futura realização. Então, será que já não temos mais nada a fazer? Mais nada a fazer no mundo? Toda a nossa obra já se encerrou e nada mais temos a fazer no trabalho. Não pode ser realizado mais daquela forma. Então, qual é a nossa obra? Advertir contra o que já foi feito. Mas o que já foi feito corresponde à formação da imagem da besta. Será que isso não nos coloca face a face com a mensagem do terceiro anjo, conforme suas exatas palavras? Ou seja, olha o que ele diz. A formação, né, até então, antes de 93, eles protestavam contra algo que viria. Só que em 93, foi ali, né, colocado, eles aceitaram uma
uma instituição religiosa dentro do poder civil. O domingo é algo que é institucional, é instituído por quem? Quem é que prega o domingo? De quem é essa instituição? Uma instituição papal. E uma instituição papal foi colocada, foi aceita por um país, né, que dentro dos seus princípios tinha esse princípio da liberdade religiosa, né, o republicanismo, o protestantismo, e foi aceito. E quando foi aceito, eles disseram, bom, agora que eles aceitaram fazer isso, isso corresponde à formação da imagem da besta. Isso a gente tem que lembrar uma coisa, né? Quando a gente fala de decreto dominical, isso precisa ficar bem claro para a gente não ter, para a gente não se equivocar no que a gente está lendo. Quando estava acontecendo isso aqui, gente, quando eles colocaram essa questão da lei na feira, perceba que a lei ela não saiu em todos os Estados Unidos, forçando as pessoas a guardarem o domingo. O que estava acontecendo era o seguinte, e lembra que a gente falou na semana passada, que tinha pessoas que antes de aceitarem, antes da lei ser aceita pelo Congresso, elas falavam assim, eu não vejo tanta coisa assim não. Eu não vejo que, porque já tinha adventistas se levantando dizendo, gente, isso aí é problema, né? O decreto dominical futuramente vem daí, pode vir daí, porque tem problema, porque vai se juntar a igreja e Estado. Aí tinha pessoas que ouviam, né, os adventistas falando sobre isso, e qual era a reação delas? Não, eu acho que até é uma coisa nobre que vocês estão falando, mas porque eles estavam pedindo assinaturas, né, para fazer o abaixo-assinado para entregar para o Congresso, para eles verem que não era para fazer aquilo, né, que tinha muita gente que era contra. Só que aí teve pessoas que falaram o quê? Não, eu acho que é louvável isso, é bonito isso que vocês estão fazendo, mas eu não acho que seja isso aí, não. Eu não acho que realmente venha daí, não. Né? Eu não acho que isso seja tão necessário a ponto de fazer isso tudo que vocês estão fazendo. Eu não vou assinar meu nome, não. Então, teve pessoas que realmente não enxergaram que aquilo viria dessa forma. Só que, com a leitura do livro, a gente vê o quê? Que o fato de eles aceitarem a lei dominical, né? Uma lei que dissesse que a feira seria fechada aos domingos, isso culminaria no futuro com o quê? Com o decreto dominical global. Por quê? No próprio livro a gente vê isso. Porque depois que começou essa questão da feira, alguns homens já disseram assim, não é suficiente fechar a feira aos domingos, tem que fechar os bares aos domingos. Né? Tem que fechar os bares, tem que fechar isso. Ou seja, à medida que aquilo aconteceu, a tendência era que aquilo se expandisse. Até que fosse uma lei realmente no país inteiro e que as nações ao redor iriam influenciar os Estados, iriam ser influenciadas pelos Estados Unidos a fazer a mesma coisa. Percebe? Só que até Dionis disse, só que esse levantar da imagem já tinha sido feito ali em 93. Lembrando, a gente falou algumas semanas atrás que tem o levantamento da imagem e o momento em que a imagem recebe fôlego, né? Isso é importante a gente fazer essa diferença. O momento que a imagem está pronta e o momento que a imagem recebe fôlego. A imagem começou a ser pronta onde? Nesse período. Né? Ele fala claramente aqui que a imagem já tinha sido levantada. Só que olha só. Ele diz isso aqui, ó, na página 60 ainda. Estamos já no finalzinho, né? Esse capítulo não é grande. Ele diz assim. Nunca antes de 1892, porém, qualquer um de nós tinha o direito de falar isso, ou advertir as pessoas contra a adoração da imagem. Ou seja, a terceira mensagem angélica, né? Contra a adoração da imagem. Pois ela ainda não estava formada. Falamos às pessoas que ela estava vindo, e que quando certas coisas acontecessem, a imagem seria formada. Então, a advertência seria, não a adorem. Essa foi a nossa mensagem até o momento. Mas essa não é mais nossa mensagem. Não podemos mais dizer isso ao povo. Não podemos protestar contra a sua formação. Não podemos mais fazer isso. Ela já está formada. Então, o que ele está dizendo aqui em 93, ele está dizendo assim, ó, antes de 93, a nossa mensagem é, gente, não façam isso, porque se vocês permitirem isso, a imagem vai se formar. Vai haver uma formação da imagem da besta. Só que ele diz, só que isso aí era antes de 92. Só que de agora em diante, ali naquele período, a mensagem não seria mais essa. Dizendo assim, ó, gente, não, por favor, não façam isso porque a imagem vai se formar. Na verdade, a mensagem agora era o quê? A imagem está formada. Né? Isso ele diz claramente na página 60. A imagem está formada. Né? E aí, continuando aqui, ele vai dizer assim, ó, agora falando sobre a perseguição, ele diz assim, por meio de que instrumento Satanás guerreou contra a igreja de Deus quando Cristo nasceu? Por meio do paganismo.
Por meio de que instrumento ele fez guerra contra a igreja no deserto? Por meio do papado. Por meio de que instrumento ele faz guerra contra o remanescente? Por meio da imagem do papado. Quem é a imagem do papado? O protestantismo apóstata, né? O protestantismo que se afastou dos princípios realmente do protestantismo. Aí ele diz, vejam Apocalipse 12, mas até agora a imagem não estava formada. Agora ela está formada. Até agora ele não tinha o governo dos Estados Unidos nas mãos para usá-lo contra a verdade de Deus. Agora ele o tem. Então, ele está dizendo que Satanás ali em 93, né, ele conseguiu as rédeas do governo, porque o governo aceitou fazer a junção de volta, né, de princípios religiosos dentro de questões civis. E assim Satanás conseguiu reunir ali naquela época aquilo que ele fez durante centenas de anos com o papado, né, que é igreja e Estado juntos. Só que o que acontece? Isso aqui, não sei se é o último slide. Não, não é o último não, tá no, eu acho que é o penúltimo. Mas perceba o seguinte, quando isso começa a acontecer, a T. Jones vai utilizar agora um texto do Espírito de Profecia, que vai falar sobre isso. Lembra que ele até cita, eu acho que vocês devem ter percebido isso na leitura, que antes a irmã White falava assim, ó, que um sábado idólatra seria colocado, né? Viria um sábado idólatra, colocando no futuro. Só que quando isso aconteceu em 93, olha o que acontece. Ele vai citar uma passagem da irmã White. Olha o que ele vai dizer aqui na página 64. Ele diz assim, ó, irmãos e irmãs, como eu gostaria de poder dizer algo, aqui é a irmã White falando, como eu gostaria de poder dizer algo que despertasse vocês para a importância desse tempo, para o significado dos eventos que estão ocorrendo agora ao nosso redor. Eu dirijo a atenção de vocês para os movimentos agressivos sendo empreendidos agora em prol da restrição da liberdade religiosa. O memorial de Deus tem sido lançado por terra, e em seu lugar, um falso sábado permanece diante do mundo. Veja que agora ela não fala um falso sábado viria no futuro. Ela diz assim, um falso sábado permanece. Ou seja, o sábado idólatra, né, o sábado, que ela usa essa palavra, o sábado espúrio, eles tinham agora colocado e exaltado isso perante as pessoas, né, perante o povo. Então, nesse momento que ele diz sobre isso, ele fala assim, olha, perceba que agora a irmã White não usa no futuro, ela fala no presente, quer dizer, chegou ali realmente o momento da mensagem do terceiro anjo ser levantado, ou seja, agora ali era um momento específico e perfeito para que o alto clamor começasse, se expandisse em 93, né? Se expandisse ali. Então, aquele era o momento da chuva serôdia realmente descer com poder e grande glória sobre o povo. Só que, olha só, gente, antes da gente ler esse último texto, vamos pensar o seguinte. Agora aqui, nesse momento, em que ano nós estamos? 2022. 2022. E isso aconteceu em 1893. Né? Muito mais de 100 anos. Né? Muito mais de 100 anos. Então, era para acontecer. Na verdade, 130 e poucos anos, né? Era para ter acontecido, não aconteceu. Né? Mas tinha tudo para acontecer. A imagem já estava formada, tinha tudo para acontecer, gente. Não tinha mais nada. Inclusive, quando a gente olha no prefácio, nós vimos a irmã White dizendo que ali, que se o povo tivesse vivido as mensagens dadas e a advertência, tivesse ouvido a advertência, o que é que aconteceria? Em 94 ela fala isso, ela diz, o povo já teria recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Por quê? Porque a imagem já estava levantada. Já estava tudo pronto o cenário para acontecer. Só que o que acontece? Não basta ter um cenário pronto. Deus tem que ter o quê? Uma igreja pronta. Por quê? Porque o cenário estava pronto. Mas o autoclamor é dado por causa do cenário? Não. Quem é que dá o autoclamor? O povo de Deus. Mas para que o povo de Deus dê o autoclamor, o que é que eles precisam? Receber a chuva serôdia. Mas para receber a chuva serôdia, né, muitas pessoas se perguntam por que Jesus não voltou ainda? Por causa da incredulidade do nosso povo, de nós, por causa da nossa incredulidade. Por quê? Porque a chuva serôdia só desce, você pode ler isso em Primeiros Escritos, página 71. O Espírito de Profecia fala, ninguém pode receber a chuva serôdia enquanto não vencer todo orgulho, egoísmo, inveja, toda tentação, cobiça, tudo isso. Se eu não venço essas coisas na minha vida, pelo poder de Cristo, eu não posso receber a chuva serôdia. Então, estava tudo para acontecer ali? Sim. Deus enviou a mensagem por intermédio de A.T. Jones, por intermédio de Wagner, por intermédio da irmã White? Mandou. Mas o povo atendeu? Não. Pelo menos não necessariamente a ponto de permitir
de ter um povo preparado para que Jesus volte. Então não tinha isso naquela época, né? Mas ainda assim, olha o que aconteceu. Agora, o que Deus fala para o povo de Deus naquele período? Ele diz assim, ó, na carta 90 da irmã White, em 1897, ela diz assim, ó, o mundo protestante erigiu significa levantou, né, edificou. O mundo protestante levantou, erigiu um sábado idólatra, ou seja, domingo, no lugar em que devia estar o sábado do Senhor. E está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, lugares onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim, poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Veja que ela foi em 1897. Então, o que acontece? Né? Tinha tudo para acontecer ali. Mas Deus prescreveu uma obra específica para o seu povo também, para estarem prontos para a crise. Que era o quê? Ir para o campo. Por quê? Porque quando a crise vier, digamos que realmente todo o cenário ali se concretizasse, o que iria acontecer? Nós sabemos, ia chegar um momento, né, que haveria uma forçação de barra para que o domingo fosse colocado não só na feira, mas em todas as instituições. E também agora, como o domingo seria aceito, naturalmente o sábado seria rejeitado. Então haveria agora uma opressão sobre aquelas pessoas que se rejeitassem a guardar o domingo e a trabalhar no sábado. O sábado seria um dia de trabalho normal, forçado para você trabalhar. Então, se você tivesse, digamos, dentro de Battle Creek naquele período, ou então dentro da própria cidade de Chicago ali, naquela região ali, você teria um problema muito grande, porque você não teria acesso ao mercado, porque já seria a lei também dos mercados, né, dos grandes mercados, você não teria acesso a nada. Então, olha o que Deus falou, é agora a hora do povo de Deus sair das cidades e terem as suas coisas prontas para a crise. E isso nós podemos tirar, queridos, até para os nossos dias agora. Por quê? Porque veja que já naquela época, os movimentos em relação ao domingo, né, estavam ganhando grande notoriedade a ponto da imagem da besta ter sido formada. Então, olha só, no futuro, queridos, não vai haver mais uma formação de imagem da besta. A formação da imagem da besta já foi feita. O que vai acontecer no futuro? O que nós estamos esperando hoje? É quando essa imagem vai receber o fôlego. Né? Quando ela vai receber, quando você olha Apocalipse 13, a Bíblia fala que foi dado à imagem o fôlego, foi dado a ela que ela falasse. Né? Então, a imagem está formada. O que nós estamos esperando é exatamente aquele período que ela vai agora falar. Ou seja, o que significa isso? Estamos esperando aquele período de opressão e perseguição religiosa. Né? Porque o mundo já viu, já foi provado para todo o mundo que os Estados Unidos, quando as igrejas se unem, elas cedem. Né? E nós vimos um texto na semana passada da irmã White, que ela fala que é exatamente essa questão que vai acontecer. As igrejas vão se unir, né, e vão forçar, né, o governo para que eles aceitem leis relacionadas a questões religiosas. Né? Mas isso já aconteceu no passado. O que vai acontecer agora é o quê? A história vai se repetir. A história vai se repetir. Só que agora, quando a história estiver se repetindo, qual é a mensagem de Deus para o seu povo? Estejam o quê? Longe de tudo isso. Estejam longe dos grandes centros, estejam longe dessas coisas, porque vocês têm que estar preparados para a crise. Eu queria falar para vocês o seguinte, tem um livro chamado Testemunhos para Ministros. Ele está aqui, em algum lugar aqui. Testemunhos para Ministros. Depois eu peço que vocês leiam o capítulo 66 e o capítulo 67, onde fala, o título é As Armadilhas de Satanás. E vai ter um momento ali, o que é esse Testemunhos para Ministros? Né? Eu quero finalizar falando sobre isso. Tem né, nesse capítulo, ali uma reunião, né, de Lúcifer, né, onde a irmã White registra isso, né, Deus permite que ela veja o que eles estavam falando ali. E originalmente, esse capítulo, né, estava no Grande Conflito, nas primeiras edições. Na primeira edição do Grande Conflito, estava lá. Só que depois a própria irmã White retira, né, do Grande Conflito, porque visto que esse Grande Conflito tinha que alcançar, né, várias pessoas no mundo, né, de todas as religiões, as pessoas achariam estranho, né, se esse capítulo, né, ela achou mais prudente tirar esse capítulo dali, e ele hoje está no livro Testemunhos para Ministros, que é uma reunião de Satanás sobre os que guardam o sábado, sobre os guardadores do sábado. E em um determinado momento ele fala, né, quais são as artimanhas que eles usariam por conta dos guardadores do sábado, e ele diz assim, olha, temos que, né, trabalhar na vida deles de forma a não permitir que eles leiam os testemunhos de Deus para o seu povo.
e que eles também fiquem focados nas coisas do mundo para que eles não tenham tempo para as coisas de Deus, porque quando nós dermos o nosso golpe decisivo, ou seja, quando eles vierem com a questão mais opressiva, né, de leis e tudo, aí ele fala assim, ó, muitos que estão das fileiras dele virão para as nossas fileiras. E aí ele diz o porquê que eles vão fazer isso. Ele fala assim, ó, pelo medo que lhes falte alimento e vestuário. Por que muitas pessoas, no final, vão sair do nosso meio? Por quê? Porque quando a crise apertar, o Espírito fala assim, ó, é na crise que o caráter é revelado. Então, quando a crise apertar, que as igrejas protestantes conseguirem o aval do governo, que vai acontecer isso a qualquer momento, como a gente já viu na história, muitos hoje que fazem parte do professo do povo de Deus, eles vão passar para o outro lado, porque vão vir medidas extremamente opressivas, gente. Extremamente opressivas. Habitar nas grandes cidades vai ser uma coisa muito terrível. Né? Então, Deus já, por misericórdia, ele falou, gente, saiam desses grandes centros e tenham um local para vocês cultivarem o alimento de vocês, porque no futuro, quem é guardador do sábado não vai ter acesso a nada. Farmácia, mercado, seja lá o que for, absolutamente nada. Né? E aí as pessoas vão ser tentadas a pensar o quê? Não, mas Deus não quer que minha família morra. Né? Deus não quer que minha família morra, então Deus vai permitir eu comprar no sábado. Né? E aí vão pensar que realmente Deus vai dizer assim, não, é tranquilo. Não. Deus já deu uma mensagem ó, há muito tempo dizendo assim, ó, se prepare antes, porque a guerra vem. Né? A guerra vem. Então nós vimos aqui, nesse período, né? Então esses 3 primeiros capítulos que a gente estudou, eles realmente fazem um preâmbulo, né? Eles mostram o contexto da mensagem do terceiro anjo. Por que já chegou o tempo de a gente pregar a terceira mensagem angélica? Porque aquilo que era necessário para dar o start na mensagem angélica, na terceira mensagem, já foi dado, que era o quê? A formação da imagem da besta. Então, hoje nós devemos pregar as 3 mensagens angélicas. Né? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, o evangelho eterno. Caiu Babilônia, né? E se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou seja, se alguém se submeter, né, a esse domínio que vai ser exercido pelas igrejas protestantes, que já se deu início no passado, mas hoje está adormecido, né, mas que vai voltar, essa pessoa vai receber o cálice da ira de Deus. Né? Então, veja quão importante é a gente entender a história, porque a história vai o quê? Se repetir. Né? Então, hoje, qual é a nossa parte hoje? Além de se preparar com essa questão da ida para o campo, nós temos que nos preparar espiritualmente o nosso caráter. Porque se nós não prepararmos nosso caráter hoje, se nós ainda vivemos, né, em pecado, aqueles pecados conhecidos, se hoje eu ainda sou uma pessoa egoísta, orgulhosa, cobiçosa e tudo isso, o que, é que vai acontecer comigo? Eu não vou receber a chuva hoje. Assim como no passado, veja que estava ali, ó, tudo na frente de todo mundo para acontecer. Mas não aconteceu. Por quê? Porque haviam pessoas ainda cobiçosas, invejosas, orgulhosas, amantes do mundo, e Deus não tinha um povo preparado. Inclusive, eu acho que nos primeiros escritos, agora não me falha a memória a página, tem um momento que o Espírito Profecia fala, né, que Deus mandou um anjo, né, chegou um momento da história da Terra que Deus mandou um anjo para mandar os 4 anjos do Apocalipse soltarem os ventos, ou seja, Deus já ia permitir que a história do ser humano acabasse. Aí ela fala que Cristo olhou para a sua igreja, porque Deus viu que já tinha chegado no momento, né, tipo assim, já tinha tudo pronto para poder ele voltar. Deus aí permitiu que o anjo fosse, porque realmente Deus também tem o desejo de voltar, né, logo. Só que aí ela fala que Cristo olhou para a terra e viu que a igreja não estava pronta. E aí ela fala que ele chegou diante do pai e falou, meu pai, meu sangue, meu pai, meu sangue, meu pai, meu sangue. E aí na hora Deus manda outro anjo rápido voando para lá, para dizer para os anjos que não era para soltar, mas os anjos já estavam quase soltando. Ou seja, tudo para acontecer, todo o cenário completo, mas como não tinha um povo preparado, ainda foi estendido o tempo de graça. Né? Ou seja, Jesus Cristo queria voltar, mas ele não voltou porque não tinha uma igreja preparada. Então, se porventura, hoje a gente vê assim, né? Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? A questão do planeta aí que estão falando, aquecimento global e tudo isso, é com não sei o quê, é com isso, é com aquilo. Tudo bem. Pode ser que venha uma questão dominical a partir disso? Pode. Mas mesmo que venha à tona uma questão bem forte, se Jesus olhar para a Terra novamente nessa geração, porque veja, toda geração espera a volta de Jesus. Na nossa geração passada, nossos avós, com certeza eles esperavam a volta de Jesus na época deles. Mas por que Jesus não voltou? Porque na geração passada havia um povo ainda egoísta, orgulhoso, briguento, né? Não humilde. Então, Cristo não tinha como voltar naquela geração. Agora,
Se novamente na nossa geração acontecer um monte de coisa que a gente está vendo acontecer, mas nós ainda formos pessoas que não alcançaram o caráter de Cristo, vai ser mais uma geração que vai se passar esperando a volta de Jesus, pregando a volta de Jesus, mas sem ver a volta de Jesus, né? Então, que Jesus nos ajude a que, de fato, a gente leia esse livro, entenda quais foram os erros do passado do povo, entendamos que, realmente, a questão do decreto dominical, ela vai vir de uma forma inesperada, ela vai acontecer de uma forma que menos se espera, mas que, se isso vier a acontecer, é porque Deus olhou para a terra e viu que o povo está pronto, que o povo venceu seus pecados, que o povo agora reflete a imagem de Jesus, e agora sim os 4 anjos podem soltar os 4 ventos, né? Então que realmente Deus nos ajude, porque agora, a partir de agora, no sermão 4 em diante, que a Tatiana vai começar a realmente trazer agora mensagens mais específicas para o povo de Deus em relação à preparação para a crise. Porque, olha que interessante, a crise já estava instalada. Até o sermão 3 isso fica claro. Já se instalou a crise. Como deve ser o povo de Deus agora para essa crise? E a partir da próxima semana a gente vai ver sobre isso. Qual a preparação que nós precisamos ter para estarmos prontos para quando Jesus olhar para a terra e dizer assim, não, agora sim, agora dá para enviar, permitir que tudo aconteça, né? Então, realmente, que Deus nos ajude a que isso aconteça em nossa geração. Porque eu quero muito fazer parte, né, desse número que vão ser contados fiéis, que a Bíblia chama no Apocalipse de 144 mil, né? Quero muito fazer parte desse número. Então vamos orar para a gente poder finalizar. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estudarmos, Senhor, essas mensagens tão preciosas. Hoje nós, no Sermão 3, nós vimos basicamente, Senhor, toda a história do que aconteceu ali no capítulo 3 do livro, A Mensagem do Terceiro Anjo. E nós pedimos desde já a sua atuação, Pai, porque a partir das próximas semanas, dos próximos estudos, nós iremos estudar bastante as Escrituras, abriremos muitos textos, porque o Senhor, mediante o seu servo escolhido ali naquela época, o Atedione, o Senhor mandou uma mensagem bem específica para a sua igreja. Então peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a, durante a semana agora, que iremos iniciar o Sermão 4, que possamos, ó Pai, a cada dia estudar esse livro, ler a Tua Palavra e começar a compreender, Senhor, as mensagens na Escritura, do que a Escritura requer para que o Senhor tenha um povo pronto. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.